Vamos iniciar a análise de mais uma questão de direito administrativo. A banca é a Fundação Carlos Chagas, o órgão é o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Goiás, para técnico judiciário. O enunciado diz o seguinte: a criação de empresas estatais e de autarquias é expressão de, letra A, desconcentração na organização administrativa, na medida em que configura delegação a outros órgãos públicos de competências administrativas. Letra B. Desconcentração na medida em que se transfere a titularidade de serviços e competências para órgãos que não integram a organização administrativa. Letra C. Descentralização na medida em que permite a execução de competências estatais por entes regularmente criados, para tanto, embora não dotados de personalidade jurídica própria. Letra D. Descentralização na medida em que permite a transferência da titularidade dos serviços estatais para outros entes, ainda que não integrem a administração direta do Estado. E letra E. Descentralização ou desconcentração na medida em que consistem na transferência de competências estatais para outros entes, dotados de personalidade jurídica própria e integrantes da administração direta do Estado. Vamos ao comentário da questão? Olha só, o contrário é a centralização, ou seja, o contrário da descentralização é a centralização, que ocorre quando o ente da administração direta atrai para si competência antes atribuída ao ente de administração indireta, extinguindo o ente da administração indireta. A chamada centralização desconcentrada é a atribuição administrativa cometida a uma única pessoa dividida internamente em diversos órgãos. Desconcentração é fenômeno interno da administração direta. Significa a distribuição das competências entre os órgãos integrantes da pessoa jurídica de direito público, que são União, Estado, DF ou município. Desconcentração é, pois, atribuição interna de plexos de competências a órgãos. Implica a criação de órgão. A desconcentração administrativa se dá quando a distribuição de competências e atribuições ocorre dentro do mesmo aparelhamento administrativo, ou seja, pessoa jurídica, gerando relações de subordinação e coordenação. Em síntese, descentralização administrativa é a atribuição de competências públicas a entes com personalidade jurídica própria, de direito público ou privado, vinculados a órgãos da administração pública direta. Tais entes estatais são as autarquias, fundações públicas, empresas estatais, ou seja, empresas públicas de sociedade de economia mista, que constitui a chamada administração pública indireta. O Decreto-Lei 200 de 1967 constitui um marco na reforma administrativa e estabeleceu como premissa para o exercício das atividades da administração pública federal a descentralização, que deveria ser posta em prática dentro da administração federal, mediante a distinção dos níveis de direção dos de execução da administração federal para as unidades federadas, mediante convênio, e para a órbita privada, mediante contratos ou concessões. Assim, sobre a organização administrativa pela descentralização, rompe-se uma unidade personalizada e entrega-se à pessoa jurídica distinta competência inicialmente acometida a outrem. Na administração descentralizada, as pessoas da administração indireta são vinculadas a determinado órgão da respectiva administração direta. Logo, o gabarito correto do item é a letra D de dado, que informa que a descentralização, na medida em que permite a transferência de titularidade de serviços estatais para outros entes, ainda que não integrem a administração direta do
Estado. Isso é o que diz a criação de empresas estatais e de autarquias, ou seja, essa é a expressão. Logo, a resposta correta é a letra D. Bons estudos e até a próxima dica.